Há muito tempo atrás, um meteoro caiu na Terra trazendo uma energia desconhecida e ela era capaz de ser canalizada e usada como fonte de poder. E muitos usaram essa energia para dominar, vencer guerras, controlar populações e construir impérios. Esse poder foi associado ao céu e às constelações, porque a sua origem era vinda do espaço e o seu lado mais perigoso e poderoso ficou conhecido como El Drago, um poder proibido que se fortalece ao roubar a energia dos outros. E para impedir que esse poder destruísse tudo, os antigos criaram um contraponto, forjando assim Pegasus. Visto como esperança, ele conseguiu equilibrar e proteger o mundo do poder de El Drago. Porém, com os séculos, a parte mística dessa história foi sendo esquecida, mas o formato da rocha original de alguma forma permaneceu no inconsciente coletivo como símbolo de poder concentrado, atravessando gerações e reaparecendo séculos depois com o design das Beyblades. Esse objeto que passou a ser visto como esporte, entretenimento, diversão, mas no fundo carrega uma origem mística muito mais profunda. E aqui, meus queridos, é que começamos a história de Beyblade Metal Fusion. Eu fiz o resumo da série clássica e vocês pediram muito para eu continuar a saga. Então, nesse vídeo eu vou começar a saga Metal e se vocês gostarem eu posso continuar com as outras temporadas. É só vocês engajarem bastante, deixar aqui nos comentários e, claro, deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, tudo isso que ajuda demais o canal. Beleza? Então, com isso dito, sem mais enrolação, let it rip! Beyblades, let it rip, X-Ray, Beyblade! E tudo começa com Jinka, o nosso protagonista, chegando em uma nova cidade com o desejo de enfrentar Bladers fortes do mundo todo. E diferente do Tyson aqui, o Jinka já é um cara que tem um nível avançado no Beyblade. Ele já é muito bom. Então, para balancear isso, temos o Kenta, esse garotinho, um Blader inexperiente, porém muito determinado, que treina ao máximo para tentar acompanhar os mais fortes. E ali ele está competindo em um torneio de novos Bladers, junto do seu Bey, o Flay Sagitário, conseguindo entrar no top 8 com as suas vitórias. Só que naquele dia, voltando para casa, ele se encontra com os Face Hunters, esse grupo de valentões que caça Bladers mais fracos, humilhando e roubando peças de forma desonesta. E um deles, o Benkei, encurrala o Kenta, mas do nada um Bey azul corta o ar e derruba os valentões. E este era o Storm Pegasus do Jinka, que sozinho consegue derrotar os 5 Beyblades dos Face Hunters ao mesmo tempo. E eles acabam voltando para o seu verdadeiro chefe, Kyoya, que exige uma revanche a qualquer custo. E assim, no dia seguinte, eles sequestram Jinka e anunciam um desafio de 1 contra 100 em uma torre. O Kenta corre para ajudar e testemunha o impossível. O Pegasus explode poder e derruba 100 Beys em um único golpe. O Kyoya fica impressionado e a sua obsessão agora é conseguir lutar e derrotar esse Blader tão poderoso. Logo depois, os protagonistas conheceriam Madoka, a especialista mecânica em Beyblades, que é sempre essencial para o time principal. Ela os leva até a oficina dela e convence o Jinka a deixar o Pegasus para uma revisão completa. Nesse exato momento, os Face Hunters roubam o Sagitário do Kenta e desafiam o Jinka para uma batalha na Metal Tower. O Pegasus ainda não está pronto, mas o Jinka decide aceitar o desafio mesmo assim, que era perigoso, pois se Jinka perder, eles jogariam o Sagitário lá de cima, e o Rock Leone, o Beyblade do Kyoya, cria uma parede de vento que bloqueia tudo, criando o ambiente perfeito para os seus golpes especiais. Porém, a Madoka consegue analisar o ambiente e instrui o Jinka a atacar da maneira correta, encontrando seu ponto fraco e conseguindo vencer a batalha. E mesmo ajudando na hora, a Madoka depois dá uma bronca no Jinka por ter lutado com o Pegasus danificado. E aí surge um homem misterioso, Doji, que oferece ajuda para o Kyoya conseguir ter uma revanche e derrotar o Jinka. E esse é o nosso primeiro contato com os verdadeiros antagonistas, a Dark Nebula. E para provar quem manda ali, Doji derrota os Face Hunters com facilidade e quando Kyoya tenta bater de frente também é derrotado, tendo que aceitar em ir junto com Doji para um treinamento especial, algo que deixa o Benkei desestabilizado. E o Doji aproveita esse momento, oferecendo o Dark Bull, um Bey pesado e extremamente poderoso. Em troca, ele teria que lutar contra Jinka. E nesse meio tempo, Kenta estava com medo de que Jinka fosse embora
por não ter rivais fortes por perto, tentando desafiá-lo para prendê-lo ali, e no fim, depois de derrotá-lo, ele disse que na verdade ele não estava planejando em ir embora. Depois disso, ele se encontraria com Benkei em um pier abandonado, um momento perfeito para ele provar o seu valor em batalha. E nesse momento a gente vê que o Benkei tinha um lado bom, ele salva o Jinka quando uma pedra desmorona, mesmo sendo muito orgulhoso por admitir isso. Ele perde por pouco para o Jinka, indo embora com a cara fechada, decidido ficar mais forte. Logo em seguida começa um mini mistério na cidade. Alguns beis aparecem arranhados e danificados, e isso leva o grupo até Tetsuya, cara esquisitão obcecado por caranguejos. Ele desafia o Kenta e trapaceia para tentar ganhar, sequestrando a Madoka para obrigar o Jinka a lutar contra ele do jeito que ele quer. E aí rola uma melhor de 3 bem dramática. Jinka vence a primeira batalha, e na segunda o Tetsuya usa caranguejos para atrapalhar o Pegasus, conseguindo vencer essa rodada, e aí a gente entende um pouco do porquê ele faz isso. Em um dia, em uma batalha, alguém que ele considerava amigo o abandonou. E a partir disso, ele decidiu que se a amizade não vale nada, então ele sempre vai destruir a diversão dos outros primeiro. Mas é claro que o Jinka não compra isso, e na terceira batalha ele mostra todo o seu poder, conseguindo vencer, libertando a Madoka, que em algum momento foi ajudada pelo Benkei, mas ele desapareceu. E aí conhecemos a Hikaru, essa poderosa Blader com um Wind Aquário, que destrói os Face Hunters como se não fosse nada, e o Benkei tenta armar uma luta dela contra o Jinka, só que ele não tá nada bem, com febre e não querendo ser tratado direito. Mas o Kenta, por outro lado, tá bem empolgado. Nisso o garoto tem a ideia genial de enfrentar a Hikaru fingindo que ele é o Jinka, mas é claro que não daria certo. A garota usa uma técnica fantasma, fazendo o seu Bei aparecer em outro lugar no meio da luta, destruindo o pobre do Kenta. Mas mesmo assim ele insiste, mesmo perdendo ele usa todos os seus Bei Points. Ele está determinado a melhorar, e o Benkei acaba vendo isso no garoto e se inspirando, decidindo que ele iria treiná-lo. Então depois de muito trabalho duro, ele teria uma revanche. A Madoka melhora o Sagitário com uma peça nova, e o Tetsuya, que estava assistindo tudo ali, tenta até sabotá-lo, mas o Benkei entra na frente, ajudando o Kenta, que consegue chegar até Hikaru, e dessa vez ela repete a sua tática fantasma, mas o Kenta estava pronto. Usando o ataque especial, o Flame Claw, ele consegue superá-la e vencê-la. A cena é muito emocionante. Ele e Benkei comemoram, mas no fundo eles não poderiam ser amigos, algo que ele tenta dizer logo em seguida, mas os Face Hunters acabam expulsando ele do grupo, principalmente por influência do Tetsuya. Então, sem ter muito pra onde ir, ele acaba se juntando finalmente ao grupo, explicando pra eles que tudo que ele queria era lutar contra o Jinka para conseguir chamar a atenção do Doji e assim tentar recuperar o seu amigo Kyoya, este que está passando por treinos absurdos. E aqui tá uma parte que eu não entendo. Para ele provar ser um bom Blader, ele tem que passar por desafios de subir um canyon, pular de helicóptero, encarar lobos. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Ele passa pelo desafio. Já o Jinka acaba sem querer parando dentro de um caminhão, que parecia ser um programa de desafios desses de televisão, e o cara todo na inocência faz todos esses desafios. Vai muito bem todos eles, mas na hora de ganhar o prêmio, é claro que não tinha prêmio nenhum. Era tudo uma armadilha do Doji para conseguir informações do Jinka, e ele consegue isso. Tudo vai se desenhando. Quando Tetsuya estava prestes a se declarar como líder dos Face Hunters, o Kyoya acaba voltando do seu treinamento, e ele não parece como antes. Ele está mais apático, vazio, assustador. O Tetsuya tenta desafiá-lo, mas Kyoya o destrói. Não só ele, mas toda a gangue. Então Benkei descobre que ele está por ali e vai junto com Kenta para encontrá-lo, mas aquele não era mais o seu amigo de antes, e a conversa se transforma em uma batalha em que Kyoya destrói os dois e mostra que ele não ligava mais pra amizade. Já Hikaru finalmente consegue ter uma batalha amistosa contra o Jinka, que vence e relembra ela que o mais importante do Beyblade é se divertir, totalmente o contraponto da visão do Kyoya nesse momento. E mesmo derrotado, quase desmaiando, a última coisa que Benkei pede é que eles tragam de volta o espírito de Blader do Kyoya, e isso os leva a uma batalha decisiva. Jinka versus Kyoya, Leone versus Pegasus. Em estádio aberto com um vendaval que dava uma clara vantagem para o Kyoya, a batalha é simplesmente épica. Jinka está perdendo, mas todo mundo aparece para torcer por ele. Em um momento poético, o Jinka consegue ver o Leone chorando pelo caminho sombrio que o seu Blader tinha escolhido. E aqui vemos a primeira grande demonstração da
unindo o Blader com o seu Bei, summonando Pegasus da própria constelação e usando chuva de meteoros, jogando Leone para fora do estádio. Kyoya fica em choque e não dá nem tempo de ele processar quando o helicóptero chega com Dodge, aplaudindo de forma sarcástica. O Jinka o reconhece, mas antes de qualquer ação, Dodge usa o seu Dark Wolf em cima do Kyoya de propósito para machucá-lo. E no meio dessa confusão, o Jinka acaba desaparecendo indo atrás de Dodge, e o restante do grupo resgata e cuida do Kyoya. E quando o Jinka finalmente volta, ele revela tudo o que ele sabia sobre a Dark Nebula, que o objetivo deles é despertar Lightning L-Drago, esse Beyblade proibido e perigosíssimo. Kyoya ouve e se separa do grupo, mas ainda assim faz uma aparição para dar uma dica muito importante: o horário do voo de um helicóptero. E com isso eles conseguem achar um castelo que é praticamente uma fortaleza de guerra, e aqui começaria uma série de desafios para conseguir chegar até Dodge. Kyoya se junta mais uma vez para ajudar, passando por esteiras, Beyblades gigantes, computadores super inteligentes, Bladers e mais Bladers, até Jinka conseguir chegar na sala de Dodge, que tenta uma última vez trazer o protagonista para o mal, mas ele responde ganhando a batalha de Beyblade. E exatamente nesse momento, desperta a maior arma da Dark Nebula. Com a aura de L-Drago, Hyuga aparece no alto do prédio. A batalha mais desafiadora da vida de Jinka estava prestes a começar. O Bei de Hyuga não era normal. A cada impacto, Pegasus é repelido por ondas de energia sombria, pois L-Drago gira para a esquerda, usando a força do oponente contra ele. Jinka então tenta converter a energia de rotação, mas L-Drago rebate o golpe no ar, quase derrubando o Pegasus para fora. Só que Hyuga passaria do limite, soltando o pai de Jinka. E aí a gente entende um pouco mais da história. Jinka e seu pai viviam na Vila Kumai, e o L-Drago estava selado em uma caverna por lá. O Dodge, que descobriu sobre o seu poder, vai até a vila para pegar o L-Drago para ele. Só que o pai de Jinka luta com Pegasus contra o L-Drago, porém ele acaba perdendo. E nesses últimos momentos, ele entrega o Pegasus a seu filho como legado para que ele o use para derrotar o L-Drago e trazê-lo de volta. E no meio desse acidente, o pai do Jinka é dado como morto. E é daí que vem todo o seu ódio pela Dark Nebula e pelo Hyuga. E quando ele fala do seu pai, a gente vê um lado dele que a gente nunca tinha visto antes. Seus olhos ficam vermelhos e sua aura escurece. Ele está cego de vingança. E isso, infelizmente, o enfraquece. Hyuga invoca um poder tão poderoso que simplesmente enterra o Pegasus no chão da arena. E Jinka cai de joelhos, derrotado pela primeira vez. Derrotado não apenas na batalha, derrotado principalmente mentalmente. Ele entra numa bad vibe muito profunda e reflexiva. Ele para de comer, de conversar. Seus amigos ficam tristes, pois ele não é o mesmo. E ele também percebe que ele precisava de uma mudança. E assim ele decide fazer uma jornada sozinho. Então ele some deixando apenas um bilhete. Mas Kenta, Madoka, Benkei e Kyoya vão atrás dele até a Vila Koma. E o caminho deles é bem difícil. Eles ficam sem comida, discutem, a tensão aumenta bastante. Então a amizade deles é verdadeiramente testada ali. E alguém misterioso os observa nessa jornada. E por fim eles encontram Ryoma. Esse cara que de início é muito prestativo, mas conforme as coisas vão passando, ele vai ficando meio suspeito, assim. Principalmente o Kyoya começa a desconfiar bastante dele. Então fica aquela dúvida pro espectador se ele realmente é do bem, ou se ele trabalha pra Dark Nebula ou alguma coisa assim. Mas no final a gente acaba percebendo que ele realmente é do bem, e que ele estava realmente testando um grupo, pois era uma prova para ver se eles eram realmente amigos do Jinka. E quando eles finalmente chegam na vila, eles se encontram com um cachorro falante que na verdade é um Blader e antigo amigo da família. E ele explica que o Jinka está subindo uma montanha de gelo para achar o pergaminho lendário e encontrar um jeito de derrotar o Hyuga. Lá em cima, o Jinka atravessa armadilhas com Beis disparando das paredes, encara até a avalanche e segue usando o Pegasus para abrir caminho. Quando finalmente encontra o pergaminho, ele reconhece que a letra é do pai dele. A mensagem é para ele parar de procurar um atalho, confiar na própria experiência e determinação, e isso é capaz de fazê-lo resgatar a sua essência. Ele desce a montanha renovado, prometendo que ele derrotaria a Hyuga. Mas Ryoma, que a gente descobre que é um amigo de infância do Jinka, quer descobrir se o amigo realmente está pronto, levando ele para uma arena especial, feita de um meteorito com um campo magnético que puxa qualquer Beyblade para o centro.
dentro, a não ser o Rock Ares, que é o Bei do Ryoma. E nessa batalha com muita desvantagem, o Jinka arrisca tudo, lançando o Pegasus para o alto e usando o Star Blast com impacto que quebra o estádio inteiro. Ares acaba ficando preso nas rachaduras e o Pegasus aproveita para atacá-lo e vencer. Ryoma agora sabia que Jinka estava pronto. E agora nessa pequena pausa de um arco para o outro, a gente vê a Madoka trabalhando nos Beis dos seus amigos até não aguentar mais. Ela faz melhorias e customizações absurdas, inclusive trocando as peças de rotação do Sagitário e do Bull, descobrindo que eles funcionavam melhor assim. E eu acho muito legal essa parte do desenho que traz um pouco da vida real, que traz esse entusiasmo e criatividade para usar no brinquedo mesmo. Afinal, não vai sair um monstro gigantesco na vida real, mas a gente pode customizar e brincar com essas partes mais físicas. Enquanto isso, Doji e Hyuga estão sobrevoando o deserto quando encontram um garoto determinado chamado Yu, que seria o recruta perfeito para Dark Nebula. É que começa o arco da Survival Battle, um torneio organizado pela WBBA, que é literalmente 1000 Bladers pulando de paraquedas numa ilha, e o prêmio seria qualquer desejo do seu vencedor. E isso atrai muitos competidores, inclusive nossos personagens principais. O Jinka cai e elimina 5 oponentes logo de cara. Kyoya, Hikaru e Kenta também vencem as primeiras lutas, mas Benkei cai numa armadilha de Tetsuya, que ameaça jogar os Beis no mar se eles não entrarem pro time dele. Eles recusam e no último segundo, o Sagitário salva todos os Beis. O grupo então se junta e derrota o Tetsuya numa batalha em equipe. Engraçado aqui que eu acho que eu não reforcei muito, mas o Jinka acaba sendo um alívio cômico muitas vezes. Ele não é um tipo de protagonista orgulhoso igual o Tyson, ele é mais bobão, e o principal objetivo dele aqui não é ganhar para ter prestígio. Tudo que ele sonha como prêmio é um belíssimo hambúrguer. Então a gente vê todos os outros demonstrando o seu poder, até que aparece Yu. E ele chega de mansinho, como um garoto feliz e inocente, ajudando o Benkei e Kenta, que estava ferido. Muito fofo, né? Isso até ele mostrar o seu verdadeiro poder. Usando o Flame Libra, ele cria um poder que engole os Beis como se fosse um buraco negro. Isso se estende para um poder de luz que derrotam todos que estavam perto dele, fazendo um buraco gigantesco no chão. Como não se fosse o bastante, depois de tudo isso, o Libra continua girando no meio daquilo, como se nada tivesse acontecido. E a final da Survival Battle vira um evento transmitido para todo mundo. O Kyoya seria o primeiro a enfrentar Yu, mas ele percebe que seria muito difícil. A Madoka identifica que a ponta de Libra é extremamente especial. Ele então usa ondas sonoras para prender o Leone e drenar a sua energia até ele rachar. Percebendo que o Bei iria quebrar completamente, Madoka intervém, jogando o Blade qualquer, por isso Kyoya é desclassificado. E agora seria a vez de Jinka desafiar o garotinho, mas rapidamente Pegasus é engolido pela areia. Jinka usa todo o seu poder com Star Blast, mas é ineficiente, e nisso o Pegasus acaba parando e Yu vence o campeonato. E o desejo que ele faz para a WBBA é a criação de um novo campeonato chamado Battle Bladers, mas esse seria apenas para os mais fortes. Para entrar no campeonato, o Blader precisaria ter 50.000 Bay Points. E aqui o plano da Dark Nebula fica claro: reunir todos esses Bladers mais poderosos para o Hyuga usar o L-Drago e absorver o poder de todos eles, conseguindo assim até mesmo dominar o mundo. E assim começa a corrida para eles juntarem 50.000 Bay Points, lutando em alguns torneios, ganhando, mas meio que cada um segue o seu caminho. E um dia o Jinka é desafiado por vários outros Bladers que estão em busca de pontos também, mas antes que pudesse aceitar a luta, um Blader misterioso aparece e acaba com todos eles de uma vez só. E este era Tsubasa, um novo aliado muito importante para o Jinka. Sabendo da sua missão para derrotar a Dark Nebula, ele começa a treinar o Jinka com habilidades que iam muito além do Beyblade, explorando todos os 5 sentidos. E todos esses ensinamentos são postos à prova em um torneio que eles participam e os dois se enfrentam na final. O Jinka consegue enxergar muito além, momentos de oportunidade que ele não enxergava antes, e com isso ele consegue derrotar o seu tutor. E o Kyoya passa por um desenvolvimento também, sendo instigado por um outro Blader misterioso, conhecido como Tobio, seu Bei de Capricórnio. Eles acabam tendo uma luta em uma final que também serve para o desenvolvimento do Kyoya. E a Dark Nebula também está tentando desenvolver o poder do Hyuga, e um desses torneios eles acabam sendo surpreendidos pelo Tsubasa, que demonstra todo o seu verdadeiro
primeiro poder. Sabendo que a Dark Nebula estava de olho, no dia seguinte ele vai até a base deles, dizendo que queria se juntar à equipe. Impressionados, eles decidem testá-lo, conseguindo vencer facilmente uma batalha 1 contra 3. Depois ele enfrentaria Yu, uma batalha que termina em empate, mas ele prova o seu valor e Dodge aceita recrutá-lo. E assim ele começa a sua vida de agente infiltrado. Kenta e Ryoma se separam para pontuar mais rápido, só que Yu intercepta Ryoma. Ele até tenta usar a água para neutralizar a areia do Libra, mas dá errado porque o Yu consegue repelir, e assim o garotinho vence mais uma vez. Do outro lado do torneio, Kenta enfrenta Tsubasa, esse que domina a luta contra o garoto, mas ao mesmo tempo força o Kenta a não desistir, fazendo ele se superar mesmo. Mas mesmo assim ele não podia perder, finalizando com um ataque destruidor. E apesar de terem perdido, os dois na verdade acabam ficando motivados para melhorar. Enquanto isso, a Madoka está acompanhando os pontos dos seus amigos e percebe que tem algo estranho com Tetsuya. O trapaceiro não vai perder as suas origens, então ela decide ficar de olho nele. E aí aparece um dos personagens mais injustiçados e azarados da série e também do mangá. Sora é esse garoto com um visual muito parecido com o protagonista e se auto-intitula como o sucessor escolhido de Jinka, pois uma vez ele viu ele usando o Star Blast com o Pegasus e ficou maravilhado, então ele queria ser igual. Mas as coisas não dariam muito certo pra ele não, coitado. Ele tenta replicar o golpe, não consegue e acaba perdendo para o Kenta. Mas com o tempo ele aprenderia que ele precisava encontrar o seu caminho, o seu ataque especial. E esse tempo com o Kenta só inspiraria ainda mais ele. Depois a WBBA anuncia um torneio gigante que valeria 10.000 pontos. E é claro que isso atrai literalmente todo mundo. E aí que a gente conhece também Ryotaro. Esse Blader que se diz ser mágico, consegue derrotar os seus oponentes com seu Bei Thermal Pieces sem ao menos tocá-lo. E ele seria o primeiro adversário de Jinka. Usando seus truques, realmente parecia que ele usava mágica, confundindo a noção espacial, mas a Madoka desvendaria o seu truque, que basicamente estava criando uma parede de ar invisível. Então Jinka, usando a rotação máxima, consegue desfazer isso e vencer o seu primeiro oponente. Depois disso, o grupo esbarra com Yu e finalmente descobrem que Tsubasa estava trabalhando com a Dark Nebula, o que deixa o Jinka completamente confuso. O cara que ajudou tanto ele estava agora com o inimigo e agindo de uma forma super fria, e é claro que eles se enfrentariam no torneio. E o primeiro é Benkei, que seria facilmente derrotado pelo Tsubasa. Hikaru e Kyoya têm uma batalha extremamente épica também, terminando com a vitória de Kyoya e Hikaru feliz por ter tido uma batalha tão divertida. O Kenta luta contra uma dupla da Dark Nebula que ninguém liga, pra falar a verdade. Passando assim pelas primeiras fases, temos os 6 finalistas: Yu, Jinka, Kyoya, Kyoma, Kenta e Tsubasa. E a final seria todos contra todos de uma vez só. Uma verdadeira exibição de poder. Tsubasa estuda Ryoma e encontra sua fraqueza, conseguindo eliminar o primeiro participante. Kenta e Kyoya se juntam contra Yu, mas o Libra consegue resistir, respondendo com o poderoso Infernal Blast. Todos tentam de alguma forma se defender ou revidar, o que ocasiona uma grande explosão que elimina Yu, Tsubasa e Jinka ao mesmo tempo. E por fim, com sangue nos olhos, Kyoya usa todo o seu poder e varre o Sagitário para fora da arena. Uma vitória que rende 10.000 pontos para Kyoya e a sua vaga no Battle Bladers. E nisso, Tetsuya aparece com as suas trapaças, se disfarçando, distraindo Jinka, conseguindo roubar o seu contador de pontos. Fugindo, ele acaba trombando com Fênix. Esse Blader mascarado misterioso pega o contador para si, desafia o Jinka para uma batalha, dizendo que ele não merece aqueles pontos porque lutou como um covarde na final. Impressionando todo mundo, ele consegue derrotar o Pegasus com facilidade, quebrando o contador na frente de todo mundo. E esse choque pro nosso protagonista serve para ele acordar pro que realmente estava acontecendo. E mesmo sendo quase impossível recuperar tantos pontos em tão pouco tempo, ele fica verdadeiramente motivado a não perder mais. E para reforçar esse seu sentimento, ele se encontra com Tero, que era um dançarino profissional, mas acabou sofrendo um acidente muito grave no palco. Enquanto estava em recuperação no hospital, ele ganhou o seu Beyblade, assistindo às lutas de Jinka, virou o maior fã. Inspirado, ele começou a treinar para ser um ótimo Blader e agora desafiaria o próprio Jinka. A batalha é muito boa, e apesar de ganhar, a coisa mais importante que o Jinka teve em tudo isso foi de perceber que ele inspira outros Bladers, e isso o motiva ainda mais. Enquanto isso, o Hyuga também viaja pelo país juntando Beypoints para garantir
garantir a sua vaga no Battle Bladers. E nisso a gente descobre as verdadeiras intenções de Tsubasa, que se infiltrou na Dark Nebula apenas para investigar o L-Drago de perto. Só que Dodge acaba percebendo isso também, o tratando como intruso e mandando seus capangas atrás dele. Tsubasa os derrota com muita facilidade. Só que nisso o próprio Hyuga apareceria. E aí, claro que teríamos mais uma batalha de titãs. Tsubasa tem uma amostra do verdadeiro poder do L-Drago, que domina a Eagle e quase os manda para outra dimensão de tanto poder. A sorte é que no último segundo o Fênix aparece, conseguindo salvar o Tsubasa e deixar o Dodge furioso. E com isso temos mais alguns mini arcos secundários, com Tobio reaparecendo, mas sendo derrotado pelo Jinka mais uma vez, e o Kenta com Sora também protege alguns Bladers que estão sendo abusados por uma gangue de trapaceiros. O Jinka acaba aparecendo para ajudar e o Sora tem esse desenvolvimento junto com o seu herói, encontrando a sua forma e derrotando os vilões. Mas agora a Battle Bladers estava prestes a começar. Kenta, Benkei, Hikaru e Ryoma conseguiram 50 mil pontos e Jinka conseguiu recuperar tudo o que ele tinha perdido, juntando 47 mil pontos, mas ainda faltavam 3. No último segundo eles encontram um torneio e o Tsubasa aparece no caminho deles. Depois de ficar com o Fênix, que disse que o poder do Jinka vinha das amizades que ele tinha, ele continua nessa atitude de provocação, tentando tirar o melhor do protagonista. Só que nisso o próprio Fênix acaba aparecendo e ele tem que provar que ele realmente aprendeu depois da última derrota. A batalha é emocionante. Ele consegue unir tudo o que ele aprendeu com os seus amigos. Ele se defende como Kyoya, se esquiva igual o Kyoma, acelera como o Hikaru e ainda usa a criatividade para emboscar o Fênix, que esperava um ataque, mas Jinka o surpreende, conseguindo jogá-lo contra o chão e provar o seu verdadeiro valor. E com isso o Fênix devolve até mais dos pontos que ele roubou, com Jinka totalizando 95 mil Bay Points. E nisso surge uma dúvida. Ele pensa reconhecer por um momento a voz de Fênix como a do seu pai, um mistério que fica no ar pois ele vai embora. E Tsubasa também finalmente revela suas verdadeiras intenções. E assim ele se une ao time e a tão esperada Battle Bladers finalmente começaria. E orquestrado por Dodge, as chaves ficam claras. É o grupo do Jinka contra a Dark Nebula. Na primeira batalha, Benkei consegue derrotar o Capitão Capri. Kenta vence o Tetsuya e Ryutaro ganha do Tero. Depois, Jinka enfrentaria Yu. Libra pressiona, Pegasus responde. Yu zomba dele e bloqueia o Star Blast ataque. Jin então tenta o Tornado Wing, mas também falha. Irritado com a persistência do rival, Yu libera o Sonic Buster, levantando uma tempestade de areia. Mas mesmo acuado, Pegasus não cai. Yu então dispara o seu golpe final, Infernal Blast. Mas o Jinka vira o jogo, conseguindo anular o especial e assim derrotar o seu oponente, conseguindo assim mudar um pouco o conceito de Yu. Depois mais batalhas menores, com Kyoya e Tsubasa avançando, o time ganha uma certa confiança, mas uma nova ameaça perturbadora estava por vir. Ryoma lutaria contra Reiji, e aqui as coisas começariam a ficar mais sérias. Esse novo Blader era sinistro. Ele não só derrota o Ryoma, como destrói o seu Beyblade, e ele cai de joelhos chorando, mas as coisas piorariam ainda mais. Hikaru, que estava levemente confiante, lutaria contra Hyuga e perceberia que não existe chance. O poder de L-Drago a derrota imediatamente, simplesmente destruindo tudo que ele vê pela frente. Jinka estava cada vez mais furioso, mas por enquanto as batalhas tinham acabado. Enquanto eles esperavam para as quartas de finais, Yu se contrapõe ao plano de Dodge e ele propõe uma luta contra Reiji. Se ele vencer, ele estava livre para fazer o que quiser. A batalha é intensa e Yu está perdendo. E quando vê o Hyuga, ele sempre achou que ele fosse o seu amigo, mas ali ele percebe que ele não era nada para ele. Relembrando do que o Jinka disse, ele usa todo o seu poder, mas mesmo assim não consegue vencer. Mas pelo menos ele é capaz de fugir daquele lugar. E quando as quartas finalmente começam, o Dodge manipula as chaves para o seu gosto. A primeira batalha seria entre dois grandes amigos, Kyoya versus Benkei, mas mesmo assim eles lutam com tudo de forma respeitosa e o Kyoya sai vitorioso. Depois o Jinka lutaria contra Ryutaro, que estava sendo muito pressionado a ganhar, mas ele não consegue dar conta do nosso protagonista, que vence, e no intervalo das batalhas, Yu acaba aparecendo todo machucado, contando o que aconteceu com ele, e isso só serve de combustível para o Jinka querer ainda mais derrotar a Dark Nebula. E aí o Kenta teria que lutar contra Reiji,
Rage, com certeza uma das batalhas mais difíceis da sua vida, pois o seu oponente, além de ser muito poderoso, lutava para realmente machucar. Mas Kenta não abaixa a cabeça, ele luta com tudo e defende aquilo que ele acredita. Mesmo derrotado, ele reconhece o verdadeiro espírito do Beyblade. E agora, para ocupar a última vaga na semifinal, Hyuga lutaria contra Tsubasa. Este que se concentrou ao máximo, estudou o Hyuga e pensou em maneiras de conseguir derrotá-lo. A sua estratégia na batalha é usar a arena ao seu favor, desviando, comprando tempo e prolongando a luta, provocando e fugindo dos seus ataques para obrigá-lo a gastar a sua energia. E o plano funciona por um breve momento, mas Hyuga percebe, conseguindo responder a esse padrão, sugando a energia e simplesmente destruindo Tsubasa. E Jinka queria vingar o seu amigo, mas ainda não era o momento, pois na semifinal ele lutaria primeiro contra Rage. Enquanto eles estavam ocupados batalhando, o Dodge sequestra o Yu novamente. Kenta e Ryoma vão atrás dele e se deparam com o Dodge, mas eles não tinham mais energia para conseguir enfrentá-lo e nesse momento Fênix aparece mais uma vez. Enquanto isso, na arena, Heiji vem com várias cartas na manga, invertendo o eixo de rotação do seu Bey, usando um modo de ataque da Medusa, que literalmente faz o seu oponente começar a ficar petrificado, e para conseguir sair dessa maldição, Jinka tem que encarar o seu medo de frente, reacendendo o coração de Pegasus e virando o jogo. Usando uma técnica de reflexo dos golpes, ele reverte o feitiço contra o feiticeiro, e dessa forma consegue derrotá-lo. Nesse meio tempo, o Fênix está lutando contra Dodge, conseguindo também superar o seu inimigo, mas o teto começa a cair, ele salva os garotos, mas no meio disso a sua máscara acaba trincando e o Jinka acaba aparecendo exatamente nesse momento. E o mistério que muita gente já desconfiava finalmente é revelado. Fênix é, na verdade, Ryo, o pai de Jinka, que não morreu naquele dia. Mas, sem ter muito tempo, eles vão na missão para salvar Ryo, e quando conseguem, o Ryo conta a sua história, que ele acabou sendo resgatado e se tornou o Fênix para guiar o seu filho sem que ele soubesse. Uma escolha meio duvidosa, mas tudo bem. Agora ele teria que derrotar Hyuga, que está mais sedento por poder do que nunca, inclusive acabando com o próprio Dodge e o Dark Wolf. E o seu pai diz que o segredo está na amizade, algo que Kyoya não acredita muito, e seria ele agora que teria a batalha contra o vilão supremo. E mais uma luta de titãs iniciaria. L-Drago inicia destruindo o estádio. Leone dança entre os ataques, conseguindo desviar da força sombria. Sua estratégia também era tentar cansar o dragão, além de provocar o Hyuga, que aceita lutar sem roubar a energia. Kyoya mostra toda a sua força, conseguindo por um momento ganhar uma vantagem na batalha, mas ao ver isso, o próprio espírito de L-Drago avança contra o próprio Hyuga e possui o seu corpo. Ele agora estava totalmente descontrolado. Kyoya luta até o último segundo e uma explosão de poder gigantesca, mas ao fim, Kyoya acaba perdendo. E L-Drago drena a sua energia. Benkei não aceita a derrota do seu amigo da forma que foi, querendo enfrentar Hyuga, mas ele simplesmente acaba com ele em segundos. A única esperança de todos agora era Jinka, que se prepara e recebe palavras motivadoras dos seus amigos. A última batalha seria especial, sem audiência em uma arena elevada, mas mesmo assim o público estava torcendo para o Jinka e ele sentiu toda essa energia, conseguindo revidar por um momento. E nisso o L-Drago possui totalmente o corpo de Hyuga, se transformando em uma figura monstruosa. Ele tinha absorvido tanto poder que corrompeu seu mestre. Agora a batalha era a escuridão contra a luz, L-Drago contra Pegasus. No olho do furacão, vozes familiares ecoam na mente do Jinka. Kyoya, Hikaru, Tsubasa, o relembrando do verdadeiro espírito Blader. O rugido da multidão e esse legado reacendem a sua alma. Sua obrigação naquele momento não era apenas vencer, mas também salvar a todos e o próprio prisioneiro que estava por trás da fúria daquele monstro. Com o poder do espírito Blader, Pegasus rasga os céus, leva o L-Drago ao espaço e libera o golpe supremo, Galaxy Nova. O ataque faz os dois
eles caírem da plataforma. Nesse momento de tensão, Pegasus consegue salvar Jinka, que sem pensar por nenhum segundo salva Hyuga também, este que acaba voltando ao normal. L-Drago foi derrotado. Jinka colheu os frutos de tudo aquilo que ele cultivou, não se tornando apenas um Blader extremamente habilidoso, o top 1 naquele momento. Talvez mais importante do que isso foi todas as amizades que ele cultivou e pessoas que ele inspirou. É disso que nasce o seu verdadeiro poder. E o Pegasus, que o acompanhou em toda essa jornada, depois de derrotar a sua maior contraparte, continuando de pé, rodando, mostrando toda a sua força, ele simplesmente se dissolve em luz. Os planos da Dark Nebula estavam acabados e toda a população comemorava a vitória de Jinka. Um final dignamente épico que introduz uma das sagas mais amadas de Beyblade. Então, se você ficou empolgado com toda essa história e quiser que eu continue com as próximas temporadas da saga Metal, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu gostei muito de fazer esse vídeo e seria muito legal continuar. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!